gente. Você já ouviu falar que o ensino de língua portuguesa pode ser mais leve do que geralmente tem sido? Então, se já ouviram falar, acredite, porque pode sim. Eu sou Elia Pinheiro, sou professora de língua portuguesa desde 2003, sou formada pela Universidade Federal de Alagoas, sou mestra em linguística aplicada também pela Universidade Federal de Alagoas e especialista em língua portuguesa e literatura brasileira pela Academia Alagoana de Letras. Gente, desde 2003, quando eu comecei a dar aula, eu já percebia ali que boa parte dos meus alunos tinham muita dificuldade com leitura e produção de texto e que isso tinha relação direta com os conteúdos de ordem gramatical. Então, eu entendi que eu precisava tornar os meus alunos capazes de reconhecer, mas também usar efetivamente esses recursos, tá? E aí a gente começou a desenvolver um trabalho, principalmente de análise linguística, voltado para a leitura e produção de texto, fazendo com que os nossos alunos entendessem que quando um autor escreve, ele escreve com determinada intenção. E aí ele vai fazer uso de determinados recursos linguísticos para atingir essa intenção. Saber analisar esses recursos faz toda a diferença. Por exemplo, o poema Morte e Vida Severina, né? Esse poema, Morte e Vida Severina, ele traz o Morte e Vida Severina grafado com letra minúscula, Severina. Severina está relacionada à vida severa, sim, mas também tem uma relação com o nome, Severina, né? O nome próprio, que geralmente é grafado com letra maiúscula, mas nesse caso ele foi grafado com letra minúscula porque ali está se referindo a uma condição de vida que toma conta, né, da população que ali habita, né, no local no qual é descrito, né, no poema. Então, veja que o João Cabral de Melo Neto, ele singularizou aquela situação porque ele tornou comum, né, a todos. Diferentemente de um adjetivo, né? Um adjetivo ele é grafado com letra minúscula, mas quando você nomeia alguém com um adjetivo, por exemplo, o Galeguinho acabou de chegar, você agora vai grafar isso com letra maiúscula. E isso não é feito aleatoriamente, isso tem uma intenção, tá? Isso tem uma intenção. São recursos que os autores usam para atingir o seu objetivo. E o leitor, consciente disso, ele vai conseguir analisar esse texto de uma maneira, vai conseguir compreender a análise desse texto de uma maneira mais precisa, tá certo? Assim como na produção de texto, né? Para eu produzir um texto fazendo uso de determinados recursos, eu vou conseguir atingir o meu objetivo ou não se esse recurso for usado de forma eficiente. Quer ver um exemplo? Você começar um período com uma oração subordinada e você não fechar essa oração, você vai comprometer o sentido do seu texto. Por quê? Porque toda oração subordinada, ela precisa de outra oração para ter o seu sentido completo, tá? As conjunções, elas são muito usadas para ligar períodos, para ligar parágrafos, né? E nos textos, nossa, ela tem uma presença muito constante. Mas se você usa essas conjunções de forma inadequada, no lugar errado, nossa, você comprometeu todo o seu texto. Quer ver um exemplo? As conjunções adversativas. As conjunções adversativas, elas podem desconstruir toda uma ideia, então cuidado ao usar as conjunções adversativas, o mais, o porém, o todavia, porque elas dão uma ideia de oposição. Se você quer dizer uma coisa e traz uma conjunção adversativa, você desfez o que você disse, né? Se essa não era a sua intenção, então ferrou com o seu texto. Então cuidado com isso, tá bom? Conhecer gêneros textuais é importante? Com certeza, porque os gêneros textuais, eles são manifestados de acordo com a intenção de comunicação. Se eu quero fazer um convite, eu vou usar o gênero textual convite, que aí tem determinadas características, uma linguagem própria para isso, né? Termos específicos, né? Que eu vou usar, tá? Se eu for trabalhar propaganda, eu vou usar também uma linguagem própria da propaganda, que no caso tem como predominância os verbos no modo imperativo, aqueles que nos dão ordem, né? Ó, compre batom, use natura, né? Muito comum das propagandas. Conhecer os tipos textuais também é extremamente importante. Por quê? Porque determinados tipos textuais vão ter determinadas características. O texto descritivo, por exemplo, a predominância do texto descritivo vai ser de adjetivo, né? Eu vou trazer características dos espaços, do ambiente das pessoas. Já o texto narrativo, a predominância são dos substantivos. Agora, se eu quero deixar o meu texto narrativo mais atraente, eu posso e devo usar adjetivos, né? Por quê? Porque isso prende a atenção do leitor. E faz com que o leitor também absorva melhor as informações que ali estão, porque além dele ter
a informação do fato, tem a informação de como o fato aconteceu, de como o ambiente se caracteriza. Olha que legal, né? O texto dissertativo argumentativo, além de eu dissertar, de eu falar sobre um determinado assunto, um determinado tema, eu preciso me posicionar, me colocar se eu sou a favor ou contra, né? O que é que eu penso sobre aquele assunto tal, qual é o meu ponto de vista. Eu preciso trazer argumentos para defender esse meu ponto de vista, tá? E eu preciso também ter um cuidado com a forma que eu escrevo, com aquilo que eu digo, que eu não posso ser categórica. E aí eu posso fazer uso de um recurso que é muito legal, que são os modalizadores, né? Geralmente são os advérbios, possivelmente, provavelmente, né? E algumas expressões. A expressão deve ser também é muito utilizada. Então, quando eu domino esses recursos e eu consigo usar esse recurso de forma efetiva, eu consigo produzir um processo de comunicação muito mais eficiente. Olha só que interessante, né, gente? Então, gente, pensando nisso, pensando em democratizar esse tipo de conhecimento, a gente vem trabalhando já há cerca de 2 semanas, né, na produção de materiais chamado Dicas de Língua Portuguesa, para divulgar o máximo possível esse tipo de conteúdo. Então, a gente gostaria de pedir para vocês, né, que já nos segue, que continuem nos seguindo, mas que se porventura vocês conhecerem alguém que também tem interesse nesse tipo de conteúdo, que vocês compartilhem, tá? Porque a intenção maior desse projeto é justamente tornar esse tipo de conhecimento o mais democrático possível, ou seja, para que ele chegue ao máximo de pessoa possível, tá bom? Então, a gente conta com vocês e desde já a gente gostaria de agradecer pela parceria. Até a próxima!